Olá, meu nome é Andressa Gaia, sou hipnoterapeuta e psicóloga há 10 anos e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha história como hipnoterapeuta. Eu me formei, faz 10 anos que sou formada como psicóloga e durante o processo clínico em psicologia eu sempre tive uma grande dificuldade, que é manter esse cliente engajado durante o processo, que acaba sendo um pouco longo. Estamos falando aí de 6 meses, 1 ano, até 2 anos de psicoterapia. E muitas vezes, muitos clientes acabavam desistindo do processo no meio dele. Por quê? Por questões de horário, por questões de sentir um pouquinho melhor e já acreditarem que estar em alta. Mas era muito comum eles não concluírem o processo inteiro e eu acabava não vendo essa transformação inteira do meu cliente. Foi aí que eu comecei a buscar uma ferramenta que pudesse intensificar esse processo. Durante alguns momentos de entretenimento, eu estava vendo YouTube e eu conheci o Pyong Lee. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas é um hipnólogo muito famoso na questão de entretenimento. Porém, quando ele estava fazendo uma entrevista com uma pessoa reclamou que estava sentindo dor e ele deu o simples comando: quando eu tocar no seu ombro, essa dor vai sumir. E quando ele tocou no ombro da pessoa, a dor foi embora. Nesse momento, a minha mente literalmente explodiu. Como assim a gente tem uma ferramenta que consegue eliminar a dor simplesmente com um toque? Foi nesse momento que eu comecei a estudar a hipnose, juntamente ligando ela com a neurociência. Quando eu fui descobrindo um pouquinho mais sobre a ferramenta, e eu confesso que no início eu até fui um pouquinho cética, achando que poderia ser charlatanismo, eu comecei a ver que hipnose é algo natural, neurofisiológico, que acontece com a gente o tempo inteiro. Acontece quando você, por exemplo, está dirigindo um carro e no meio do processo você chega em casa e não sabe como foi todo esse caminho, você esqueceu parte desse caminho. Ou quando você procura um celular e ele está na sua mão. Ou quando você vê um filme, que na verdade é uma sugestão fictícia, que você reage como se fosse verdade, tendo sentimentos, se envolvendo com os personagens, chorando, tendo tensão muscular. Então, um filme que não é verdade, seu organismo reage como se fosse. Então, o que aconteceu? Comecei a pesquisar sobre hipnoterapia, que é a junção dessa hipnose, dessa ferramenta que acessa essa parte mais profunda lá do nosso subconsciente, junto com a terapia, que é o que eu já fazia com os meus clientes. Foi então que eu comecei a procurar vários institutos e tive coragem de me credenciar um deles e fazer uma formação em hipnoterapia. Foi quando eu me formei e a primeira pessoa que eu comecei a tratar depois desse processo com a hipnoterapia foi eu mesma. Eu sempre acreditei que para a gente transformar as pessoas, a gente tem que começar nos transformando. Então eu comecei a tratar várias coisas que me incomodavam no decorrer da vida e que muitas vezes eu não conseguia resolver somente com a psicologia e com a correria do dia a dia. Uma delas foi a procrastinação. Eu tinha aquela dificuldade de fazer as coisas, de concluir projetos, tinha todo aquele desejo, aquela força, aquela iniciativa, mas na hora que eu precisava de constância, eu acabava perdendo a produtividade. Outra coisa que eu tratei também com a hipnoterapia foi esse humor depressivo que eu tinha, um pouco de ansiedade, eu tinha uma dificuldade de conseguir sair da cama. Às vezes, fazer as coisas não era tão ruim quanto me arrumar para fazer as coisas. Então eu comecei a tratar isso a ponto de não precisar mais usar medicações, que por muito tempo eu acabei usando ansiolíticos, antidepressivos, coisas que eu necessitava para conseguir ter essa proatividade para trabalhar e para concluir a minha vida. Depois que eu conheci a hipnoterapia, eu comecei a me tratar e essa foi a parte mais extraordinária. Depois que as pessoas viram o quanto eu mudei, o quanto isso foi transformador para mim, pessoas ao meu redor começaram a pedir para fazer o processo e foi aí que eu comecei a oferecer para os meus clientes. Hoje eu atendo fazendo uma junção entre hipnose e terapia. Eu uso a ferramenta hipnose para acessar essa parte mais profunda do subconsciente e eu uso a terapia, eu volto a ser a psicóloga quando eu chego nesse momento para fazer toda a modificação, a reestruturação que você necessita para você resolver os seus problemas. O que a hipnose diz? A hipnose diz que tudo que a gente sente tem uma causa e principalmente ela deve ter sido
elaborada lá na nossa primeira infância. Então, através da hipnose, a gente consegue acessar todas as memórias de tudo o que te aconteceu para trazer a resolução desses problemas. Nós conseguimos colocar sugestões do que você quer ser, do que você gostaria de alcançar, para te colocar no foco certo, para o seu desenvolvimento e para seu bem-estar. Se você quer saber mais sobre hipnoterapia, curta esse vídeo e se inscreva nesse canal. Toda semana eu pretendo trazer conteúdos novos sobre essa ferramenta que tem realmente transformado a vida de todos os meus clientes e a partir de agora ela vai poder transformar a sua também.